Beleza, pessoal? Tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre relação de emprego, tá? E depois alguns tipos de contrato, contrato de trabalho. Bom, bora trabalhar, vamos começar rápido, começar cedo, para liberar vocês mais cedo, beleza? Vamos lá. Relação de emprego. Precisamos diferenciar relação de emprego de relação de trabalho. São coisas diferentes. Embora as duas envolvam ali o trabalho, né? A relação de emprego, ela tem a proteção da CLT, Consolidações da Lei do Trabalho, né? Então, atendidos os requisitos que o artigo 3º da CLT exige, eu tenho uma relação de emprego, tá? Não atendido esses requisitos, eu tenho uma relação de trabalho, tá? Então, vamos pensar. Um exemplo para ficar tranquilo. Relação de trabalho. Pedreiro. Você contrata o pedreiro para ele fazer um muro. Ele te promete que vai entregar esse muro dali 3 semanas. Nessas 3 semanas aí, se ele não for trabalhar um dia, você vai descontar dele? Você pode descontar dele? Não. Ele tem horário para começar a trabalhar? Não. Ele tem horário para terminar a trabalhar? Não. Ah, professor, mas lá no meu prédio tem horário para ele trabalhar. Ok, mas e se ele chegar mais tarde, você não vai descontar o atraso dele. Você contratou ele pela obra, né? Se ele não, por exemplo, não foi trabalhar um dia, vai descontar o dia dele. Ele não pode atrasar a obra. E se ele não for e for um outro pedreiro fazer? Se a obra for de qualidade, não tem esse problema, né? Diferente quando eu falo da relação de emprego, quando você trabalha lá na empresa, bonitinho, você tem horário para entrar, horário para sair, você, mesmo que tenha um colega seu que saiba mais do serviço, você não pode mandar o colega no seu lugar, né? Por quê? Porque a relação de emprego, nós falamos que ela é intuito personae, né? Ela é em razão da pessoa. Então, você não pode mandar outra pessoa no seu lugar. E quando eu falo em relação de emprego, estou trazendo para aquela relação todos os benefícios que a CLT tem, né? Então, quando eu digo assim, olha, fulano tem uma relação de emprego, então ele tem vários e vários benefícios, e vocês conhecem a maioria deles. Férias, 13º, hora extra, tchau noturno e tudo mais, tá? Então, professor, então a relação de trabalho ela não tem direitos? Tem, mas ela não tem os mesmos direitos que uma relação de emprego, beleza? Bom, então vamos aí uma curiosidade que tem que mudar no vocabulário de vocês, tá? Tem 3 termos muito parecidos: empregado, funcionário e colaborador. Muita gente acha que isso posso dizer, são sinônimos, tá? Mas não são sinônimos. Não são sinônimos. Para de pensar que são sinônimos, tá? Então, por quê? Porque o empregado, ele é ligado ali pela relação de emprego, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que configura essa relação de emprego, e é um termo jurídico, que eu quero dizer que quando eu chamo alguém de empregado, embora tenha um tom pejorativo, quem quando criança nunca falou assim,
O irmão pedia, busca uma água para mim. Você fala, não sou seu empregado, né? Tem um tom pejorativo, mas é um termo jurídico. Então, quando eu digo lá, empregado, eu quero dizer o seguinte: aquele cidadão está envolvido com o empregador em uma relação de emprego, e essa relação de emprego ela tem todos os direitos garantidos na CLT, como férias, 13º, hora extra, adicional noturno, aviso prévio e outros, tá? E é o trabalho na iniciativa privada, via de regra. Tá? Funcionário. Professor, funcionário é a mesma coisa. Não. Tem gente que acha que funcionário é um jeito mais bonito de chamar um empregado. E não é, não. Funcionário, ele é da iniciativa pública. Ele é público. Iniciativa pública ficou feio, né? Ele é público. Funcionário, ele é público. Então, ele tem os direitos da CLT? Não. Ele tem direitos do estatutário. Por exemplo, já ouviu falar assim, o professor lá tem licença-prêmio. O fulano trabalha na prefeitura, ele deu uma abonada, uma falta abonada. Isso não existe na CLT. Isso é regime estatutário, tá? Então, quando eu digo fulano é funcionário, eu estou dizendo que ele trabalha sob... Fulano é funcionário, ele trabalha sob regime estatutário. Por exemplo, ele não tem FGTS ou FIETS para os íntimos, né? Ele não tem. Então, existe toda um ordenamento jurídico por trás do termo, tá? Então, nessa hora aqui eu pergunto para os alunos, olha, quantos funcionários tem lá na sua empresa? Aí tem sempre, na minha empresa tem 200 funcionários, professor. Você trabalha onde? Eu trabalho lá em tal lugar. Uma empresa privada. Aí eu digo, não tem. Não tem nenhum funcionário, né? Tem. Então, a iniciativa privada tem empregado. O setor público tem funcionários. Então, a partir de hoje, não vamos confundir mais, tá? Vamos confundir mais. Empregado e funcionário. Mas tem um terceiro termo, que é muito comum, pode até ser bonito, mas juridicamente não tem valor nenhum, que é o termo colaborador. Tá? Então, dizem aí, o colaborador é aquele que é envolvido com a companhia. Isso é coisa de administrador, né? Juridicamente não tem valor. Então, porque colaborador pode ser qualquer um que colabore com a empresa, né? Então, juridicamente, colaborador não faz nenhum sentido. Pode ter sentido aí na administração, seja qual setor ali que você trabalha, um jeitinho bonito de chamar os empregados, pode ser também. Mas quando eu digo empregado e quando eu digo funcionário, são termos jurídicos que descrevem como qual a relação jurídica desses indivíduos com o seu empregador, ou no caso do Estado, no caso funcionário do Estado. Beleza? Então, não vamos mais repetir isso daí. Não são sinônimos, tá? A CLT, como eu falei, lá no artigo 3º, ela tem os requisitos para configurar essa relação de emprego. O primeiro requisito é pessoa física. Então, empregado é pessoa física. Não existe pessoa jurídica empregado, né? Eu sei que muitas empresas buscam transformar aí, pessoas físicas em pessoas jurídicas. Por exemplo, a boca lá, gerente de uma empresa. É ele.
a empresa chama ele para conversar e diz assim, não, agora eu quero que você se transforme em PJ. Já ouviram isso? Transformar em pessoa jurídica, né? E quando você vira uma pessoa jurídica, quando lá aquele gerente vira uma pessoa jurídica, ele vai ganhar um pouco mais, mas ele vai no final do mês emitir uma nota, e vai receber via nota, ele vai pagar os impostos dele e tudo mais. Tá? Bom, e aí? Temos que pensar o seguinte. Vocês podem ser procurados porque o cliente de vocês quer diminuir custos com folha de pagamento e quer transformar os principais empregados em pessoa jurídica. É possível? É. Porém, tem que ser pessoa jurídica de fato, ok? Não dá para ser pessoa jurídica de faz de conta, tá? Por quê? Porque o indivíduo, depois de sair da empresa, vai procurar a justiça e vai receber tudo na justiça. Ah, professor, mas como que eu faço para diferenciar se é de fato, se é de verdade uma pessoa jurídica ou se é de faz de conta? Simples. Esse caboclo aí que virou pessoa jurídica, se ele continua tendo que cumprir horário, se ele continua cumprindo as ordens, se ele continua, se a relação dele continua a mesma, nada, se continua a mesma, nada mudou, só mudou o nome. E nós vamos entender que no direito do trabalho só mudar o nome não muda nada. O que interfere é o que é essa relação na realidade. Ah, então como é que eu faço? É simples. Transforme realmente em uma pessoa jurídica. Como assim? A partir do momento que o indivíduo se transforma numa pessoa jurídica, estranho falar isso, né? Virou, se transformou, né? O indivíduo virou uma pessoa jurídica. E como pessoa jurídica, ele pode ter vários clientes. Pode. Ele não precisa cumprir um horário. Se ele tem que cumprir um horário, precisa estar no contrato dele, que ele vai cumprir um certo horário, né? Mas que também ele pode mandar outra pessoa. Pensa na portaria de uma empresa. Quem vem lá? Não importa se o porteiro é o A, o B ou o C, precisa de um porteiro lá. Um adoeceu, vai outro no lugar. Né? O indivíduo se transformou de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, ele pode ter mais que um cliente. Vamos supor, ele era gerente financeiro, beleza? Ele foi transformado numa pessoa jurídica. Então o que ele faz? Ele pode colocar alguém da empresa dele lá dentro e ele continuar respondendo, mas ele responde não necessariamente presente fisicamente. Né? Então ele põe um empregado dele dentro da empresa e presta o serviço. Tem os relatórios da prestação de serviço e tudo mais. E como pessoa jurídica, ele contrata outra, ele pode ser contratado por outra empresa para fazer a mesma coisa. Imagine você vai contratar uma empresa, né? E você, sei lá, uma empresa que para lavar o seu carro. Você vai mandar o seu carro lavar toda semana. Ela pode lavar carros de outra pessoa também? Pode. Por que não? E quando esse empregado ele se transforma em pessoa jurídica, ele tem que ter esse leque, ele tem que ter essa abertura.
Agora, se ele continua sendo aquele, mantendo a mesma relação, onde ele tem horário de entrada, horário de saída, a única diferença é que ao invés de ele receber um olerite, ele emite uma nota fiscal, ele continua sendo, na prática, uma pessoa física. Para efeitos da configuração dos requisitos da relação de emprego, ele continua sendo uma pessoa física. Tá? Então, aí já começa a nascer a primeira lição para vocês, que quando nós falamos em direito do trabalho, importa o que é de fato e não o que os documentos dizem. O documento diz que ele é uma pessoa jurídica, mas na prática ele não é. Ele não pode, por exemplo, viajar e mandar outra pessoa para fazer o trabalho no lugar dele. Não pode. Porque ele continua sendo uma pessoa física. Né? Pessoalidade. A relação de emprego, ela exige pessoalidade. Quem já trabalhou sabe como é psicologicamente pesado ali um processo seletivo. E quanto mais alto o cargo, mais pesado é esse processo seletivo. Um conversa com o outro, conversa com o outro. Para que isso? Para verificar se o indivíduo tem ou não as características que a empresa busca para aquela vaga. Né? Então, quando a empresa escolheu pelo fulano, escolheu por você, é porque entendeu que você tem as características. Não que você seja o melhor, é que você tenha aquela característica. Vamos pensar o seguinte. Pensar num time de futebol. O time de futebol está buscando contratar um goleiro. Beleza? E aí ela recebeu vários currículos de goleiros. Então, só que tudo goleiro de time de várzea, time de bairro, certo? E ela está entrevistando um goleiro ali e tal. E recebe o currículo, por exemplo, do Messi, Cristiano Ronaldo e do Neymar. Os três. E aí? Esses três, eles são melhores do que o goleiro da várzea? Não de várzea. Da várzea, desses times regionais, né? Times dentro da cidade, campeonatos municipais e tal. Eles são melhores, mas não são melhores goleiros. Né? Então, quando a empresa contratou você, é porque entendeu que você tem aquela característica que eles entendem necessária. Portanto, ela contratou você intuito personae, em razão da pessoa. Você não pode mandar outro em seu lugar. Não. Que nem eu tenho um tio. Ele foi juiz do trabalho. Eu posso pegar e falar assim, não vou dar aula hoje, vai ele no meu lugar. Posso? Não posso. Por quê? Porque quem é contratado sou eu, não ele. Tá? Não posso mandar ele no meu lugar. Diferente, olha, vamos lembrar lá da relação de trabalho, o pedreiro podia. Né? O pedreiro podia mandar e o empregado não pode. Beleza? Terceiro requisito, subordinação. O que é a subordinação? Subordinação é seguir ordens. Né? Qual é a primeira ordem que o caboclo recebe quando começa a trabalhar? Horário de trabalho. Primeira ordem. Né? Mas essa subordinação não se dá apenas nesse aspecto. A subordinação também se dá porque o empregado ele trabalha
com as ferramentas do empregador. Então, você vai trabalhar numa empresa. A empresa, se você for trabalhar na administrativa, ela vai te dar um computador se você for usar para você. Se você for trabalhar com isso, ela vai deixar um computador para você usar. Se for, vai ter uma impressora à sua disposição, vai ter internet. Né? Se você for trabalhar na produção, vai ter a máquina que você vai trabalhar. Né? Então a subordinação se dá dessa forma também. Vamos lembrar lá do pedreiro? Você contratou um pedreiro. Você tem que comprar colher de pedreiro para ele? Não. Né? Você tem que comprar as ferramentas de trabalho? Não. Você tem que comprar o material. Mas as ferramentas são dele. Você vai levar, vai contratar alguém para consertar o seu carro. Ele vai consertar, mas as ferramentas são dele. Tá? Então a subordinação, no caso do empregado, se dá dessa forma. Ele trabalha com as ferramentas do empregador. Muitas vezes, até nas dependências. Né? Ele depende, dependência no sentido de depender do empregador, e nas dependências no lugar do empregador, no ambiente do empregador. Né? Se bem hoje com a questão do teletrabalho, isso está um pouquinho fora, mas não interfere muito. Tá? O empregado, para executar o trabalho, ele precisa das ferramentas, das condições do empregador. Beleza? Esse é o terceiro requisito. Quarto requisito é a não eventualidade. Né? E nós vamos falar mais à frente acerca do contrato intermitente. Ele é um pouquinho, ele mexe um pouquinho com isso, tá? Mas vamos deixar isso um pouco de lado por enquanto. Mas vamos entender essa não eventualidade. É o trabalho que não é esporádico. Para ser uma relação de emprego, não pode ser um trabalho esporádico, não pode ser um trabalho eventual. Como é que faz para você olhar isso? Tem dois aspectos. A quantidade de dias por semana, né? E tem um aspecto de quanto tempo, ainda que seja poucos dias por semana, mas o tempo que isso ficou acontecendo. Então vamos pensar assim. O caboclo trabalha, normalmente nós trabalhamos 5, 6 dias por semana. Ok? Então aí eu já tenho um trabalho não eventual. Mas e quem trabalha 4 dias? Também não eventual. E quem trabalha 3 dias? Aí nós começamos a chegar num limbo aí, onde algumas vezes é considerado e outras vezes não. Quem trabalha 2 dias, mesma coisa. Quem trabalha um dia, pouco provável ser considerado. Mas às vezes o cara trabalha 2 dias, mas o cara trabalha durante 4 anos, 2 dias por semana. Né? Eu já vi decisões de juízes dizendo assim, olha, ele trabalhava 2 vezes por semana, mas ele trabalhou durante 3 anos. E aí? Então tem que tomar muito, muito cuidado. Então esse trabalho não eventual, na prática, nós não temos muito problema com isso. Por quê? Porque quando alguém é empregado, ele é contratado para trabalhar no mínimo de segunda a sexta. Quando eu tenho necessidade menor de trabalho, hoje existe a possibilidade do trabalho intermitente, que é uma jogada interessante, abre algumas novas possibilidades para o empregado e tudo mais. Né? É raro você encontrar alguém que trabalha ali 1, 2, 3 dias. Né? Um dia sim, 2 dias já começa a ficar tem um pouquinho, 3 dias raríssimo. Por quê? Porque um dia, 2, nós estamos falando de diaristas. Né? Mais que isso,
você já vai ter aí uma caracterização de uma relação de emprego, né? E as pessoas não. Se vai contratar, e já contrata pelos 5 dias, 6 dias, tá? Então é para separar aí o trabalho eventual. É aquele cara que algum dia o fulano falou: ah, vem cá, vem aqui, estou precisando fazer um serviço aqui de pintura, você não quer me ajudar? Te pago R$ 100 se me ajudar hoje. Uma vez, vou exigir que esse cara seja registrado, pagar rescisão para um dia de trabalho? Não, né? Beleza? Agora, esse cara, ele vem, ele vem trabalhar, não, eu contratei ele por 3 dias, eu contratei por uma semaninha só, né? Já começa a entrar num limbo, né? A minha sugestão é o seguinte: vai contratar 2 dias, beleza. Vai contratar por mais tempo ali, uma semana, 2 semanas, já busca fazer um contratinho por tempo determinado para não ter problemas, né? Último requisito é a onerosidade. O que é isso? Onerosidade significa que o trabalho é pago. Ou seja, existe uma contraprestação pelo trabalho, nós chamamos de salário. Professor, mas quem vai trabalhar sem salário? Não, aqui é para separar o trabalho voluntário da relação de emprego. Imagine você aqui, por exemplo, e aí eu tenho a cidade vicentina. Alguém vai lá e fala assim: eu quero ser voluntário aqui. Aí ele trabalha durante um ano. Aí quando ele sai, ele vai para a justiça e quer receber salário, férias, 13º. Cara, né? É uma proteção para quem recebe esses trabalhos voluntários, né? Então essa é a intenção, né? Isso é um requisito que não tem muito como tirar. E o que eu quero que vocês entendam? Que são 5 requisitos, e todos eles devem estar presentes para que eu tenha uma relação de emprego. Se você tirar não tem mais relação de emprego, é relação de trabalho. Então, e relação de trabalho é mais barata, é a mais descomplicada que a relação de emprego. Então, muitas empresas buscam desconfigurar a relação de emprego para ter ali uma relação de trabalho. E aonde elas buscam, principalmente na pessoa física, tá? Ou pedindo a lei para que a pessoa vire uma pessoa jurídica, ou pedindo que os empregados se juntem e formem uma cooperativa. Cooperativa já está meio fora de moda, já não estou usando mais. Mas usam bastante aí a pessoa jurídica, tá? Então, lembrando, tem que ter os 5 elementos. Tirei um, não tenho mais relação de emprego. Portanto, aquela relação não é mais protegida pela CLT. Beleza? Entendeu? Tranquilo? Então, vamos falar um pouquinho do contrato de trabalho. Olha que interessante. O que une a relação de emprego é um contrato de trabalho. Não podia chamar contrato de emprego, era mais fácil, né? Mas o legislador não quis nos ajudar nessa daí. A relação de trabalho, ela pode ser, né? Bom, já falei para vocês que é o que liga o empregado ao empregador, até aí, beleza. Ele pode ser expresso. O que é um contrato de trabalho expresso?
Ah, professor, é um contrato rapidinho. Não, não. O contrato de trabalho expresso é aquele contrato onde as partes expressam a vontade de contratar e ser contratado, né? Então, dentro desse tipo de contrato, eu posso ter assim, ó, contrato escrito. Então, a maioria, aliás, eu digo a vocês que todo contrato de trabalho deve ser escrito, por uma questão de segurança jurídica, tá? Mas ele precisa ser escrito? Não, tá? Então, mas o contrato escrito é aquele contrato que vem lá, o nome do empregador, o nome do empregado, as condições do trabalho e todo mundo assina ali embaixo. Vou até colocar para vocês um modelinho de contrato de trabalho, tá? Lá na plataforma, vocês procurem que vai ter lá. Então, as partes escreveram o contrato, assinaram, expressaram a vontade de maneira escrita, tá? Mas é só dessa forma? Não, ele também pode ser verbal. Eu expresso verbalmente a minha intenção de contratar e de ser contratado. Ah, professor, mas como é que vai provar depois? Ah, esse é o problema do contrato verbal. Ah, professor, então o contrato verbal é quando trabalha sem registro? Não necessariamente. Eu posso ter um contrato verbal e esse contrato verbal ser registrado, ter anotação na carteira de trabalho e tá tudo certo. Mas, via de regra, o contrato verbal acaba sendo aquele trabalho sem registro. Lembrando, trabalhou sem registro, mas ainda assim subsiste uma relação de emprego e tem todos os direitos, inclusive o registro, que pode ser pleiteado na Justiça do Trabalho durante ou após a relação de emprego. Tá? Então, o contrato ele também pode ser ajustado de maneira verbal, mas o contrato também pode ser tácito. Professor, o que é isso? É simples. As partes não não manifestam expressamente a vontade, mas agem como se empregador fosse. Ah, professor, mas como é que faz isso? Dá um exemplo para entender, simples. Imagine o seguinte: perto da casa de um garoto tem uma oficina. E o garoto pega amizade com o mecânico, começa a ir lá e vai, bate o papo, conversa. Aí ele gosta de motor, gosta de carro e fica olhando o carro. Aí o mecânico fala: lava essa peça para mim. Ele começa a lavar a peça. Aí depois disso ele faz um outro serviço, faz outro, faz outro. Aí no dia seguinte mesma coisa, aí vai, aí ele começa a chegar no horário mais cedo e fica até o final do dia. E no final do mês o mecânico fala assim: poxa, esse garoto me ajudou, hein? Vou dar um dinheiro para ele. E dá o dinheiro. E aí no mês seguinte acontece um dia do menino não ir, aí o mecânico, o caboclo vai lá e fala: pô, mas você não veio ontem, não sei o quê. Olha, eles estão agindo como se tivesse uma relação de emprego entre eles. Embora o mecânico nunca disse que queria contratar e o garoto nunca disse que aceitaria ser contratado. Perceberam? Tá? Mas mesmo assim eu tenho uma relação de emprego através de um contrato tácito. Nunca ninguém expressou a vontade, mas todos agem como se tivesse expressado, como empregado e empregador. Beleza? Bom, então vamos para os tipos de contrato de trabalho. O primeiro deles, e o mais comum, é o contrato de trabalho por tempo indeterminado, né? E ele traz algumas características, né? Primeira delas, está no nome, não tem prazo para terminar. Então, aliás, essa é a regra geral, nós vamos falar mais à frente
O contrato de trabalho por tempo indeterminado é regra geral, né? Então, se eu não cumprir regras dos outros contratos, o meu contrato vai ser por tempo indeterminado, tá? Então, ou seja, ele é um contrato ad eterno, ele é para ser para sempre, até que a morte os separe, né? É claro que dificilmente você vai ter, raramente você tem uma relação de emprego muito longa hoje. No tempo do meu pai, as relações de emprego eram de 20, 30 anos. Trabalhasse pouco, sujava a carteira. Hoje inverteu, você trabalhar muito na mesma empresa sem virar dono da empresa, você é um incompetente, né? Você não cresceu. Seja como for, né, o contrato, a regra do contrato é que ele seja por tempo indeterminado. Então não há prazo para terminar aquele contrato, tá? Ele traz a plenitude da proteção da relação de emprego. Então, tem várias coisas que protegem essa relação de emprego. Por exemplo, a multa no fundo de rescisão no fundo de garantia, tem direito a aviso prévio, tem todos os benefícios que alguns outros contratos, nós vamos ver mais à frente, que não vão ter, né? Pela própria natureza do contrato, tá? Então, esse é o contrato principal. Então lá, ele tem, como eu falei, férias, 13º, FGTS, aviso prévio, multa do FGTS, entre outros, tá? Beleza? Então, esse é o básico, é o contrato mais comum, né? É aquele quando o cara é mandado embora, ele fica surpreso. Por que ele fica surpreso? Porque ele não estava esperando que esse contrato terminasse naquele dia, e terminou, tá? Depois desse, o que eu tenho? Eu tenho contrato de experiência. O contrato de experiência, ele não é um contrato autônomo. Você não contrata ninguém e faz um contrato de experiência. Ele é um contrato que ele está vinculado a um contrato por tempo indeterminado. Então eu tenho um contrato por tempo indeterminado e eu faço um contrato de experiência, onde eu digo que os primeiros 90 dias é um período de experiência. Então eu determino um período de experiência dentro de um contrato por tempo indeterminado. Para quê? Para que naquele momento, naquele prazo que eu determinei, eu posso, se não der certo a relação, eu posso rescindir um contrato e gastar menos. Essa é a ideia, né? Então, para que ele serve? Então, aliás, antes disso, prazo máximo 90 dias. Ah, professor, mas e se o 90º dia deu num domingo e domingo o cara não trabalha? Se ele entrar a trabalhar na segunda-feira, o contrato se prorrogou. Já virou contrato por tempo indeterminado. Se você mandar o cara embora na segunda-feira, vai ter que pagar todos os direitos como se fosse contrato por tempo determinado. Aviso prévio e outras coisas, tá? Sugestão para vocês, prática, tá? O indivíduo, ele pensar assim, o contrato dele termina no domingo. Quando que você vai dispensar esse cara porque ele não passou na experiência? Você não vai demitir esse cara na sexta-feira? Não. Na quinta-feira, não. Demite o cara na segunda, na terça. Por quê? Ah, professor, mas se eu demitir antes, eu vou ter que pagar uma multinha. Tem uma multinha aí. Você paga metade dos dias que faltam. Então, se você demitir o cara na segunda, então você está faltando terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 6 dias. Você vai pagar 3 dias pro cara. É uma multa pequena. Mas por quê? Porque você programa para demitir o cara na segunda-feira. Se na segunda-feira ele faltar, você demite na terça, na quarta. Você tem até sexta.
Mas o que eu já vi acontecer? Não, eu vou demitir esse cara na sexta-feira. Não vou, eu não quero pagar multa para ele. Beleza? Bem que ainda assim você vai ter que pagar um dia de multa. Só que aí o cara é mais esperto que você. E ele falta na sexta. E ele entra para trabalhar às 6 horas da manhã. Sabe o que você vai ter que fazer? Vai ter que chegar na empresa antes dele e vai ter que ficar lá do lado do cartão de ponto para não permitir que ele marque o ponto, porque se ele marcar o ponto, o contrato vai ser prorrogado. Tá? Então, tome muito cuidado com isso. Muito, 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 muito. E qual vai ser a diferença? A diferença é o seguinte: se você demitir o cara na segunda-feira. Ah, professor, mas eu posso demitir na segunda com a data de sexta-feira? Ah, mas eu ponho a data lá. Se o cara começou a trabalhar na segunda-feira e ele conseguir provar, você dançou, a empresa dançou, criou um passivo trabalhista. Então é assim, presta atenção. Olha só, se você demite o cara na segunda-feira anterior, lembra que eu falei que você ia pagar 3 dias de multa? Sem muita conta, 3 dias de multa é 10% do mês. É 10% de um salário dele, tá? Se o cara é mais esperto que você e falta na sexta-feira, ele entra a trabalhar na segunda-feira, o contrato prorrogou. Você demite na segunda-feira, você tem que pagar aviso prévio. E de cara é 30 dias. Você ia pagar 10% do salário de multa, agora você vai ter que pagar um aviso prévio de 100% do salário. Olha que gostoso, olha que bacana. O dono da empresa vai ficar feliz da vida. Tá? Então, assim, programe-se para não deixar para a última hora. Porque se prorroga. Marcou o cartão, se prorroga. O contrato de trabalho ele se prorroga automaticamente e aí eu passo a ter um contrato de trabalho por tempo indeterminado, tá? Outra coisa. Esse 90 dias tem que ser direto, tem que esperar 90 dias? Não, ele pode ser prorrogado uma vez, mas sempre dentro dos 90 dias. Então, algumas empresas põem 60 e 30, outras 45 e 45. Ah, professor, pode ser menos de 90? Pode, não pode ser mais. Ah, professor, minha empresa faz 30 e 30. Então fez o contrato de experiência por 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Tá. Aí era para demitir o rapaz no último dia, no 70º. No último dia. E o caboclo foi mais esperto, pegou um atestado e ele entrou trabalhar no próximo dia. Vejam, passou os 60 dias, mas não passou os 90. Mas a empresa tinha determinado 60. Portanto, ainda que ele demita no dia seguinte, e ainda está dentro dos 90, mas quando a empresa fez um contrato de 60, ela abriu mão dos outros 30. Ao abrir mão dos outros 30, ele trabalhou no dia seguinte, contrato de trabalho por tempo indeterminado. E aí vai ter que pagar direitos. Tá? Ah, professor, mas não dá muita diferença. Eventualmente não vai dar muita diferença. Mas vamos pegar aquele exemplo lá. O cara ganha, se for um cara que ganha 3 mil reais, você ia pagar 300 de multa, pagar 3 mil, 2.700. Ah, mas o cara ganha 1.500, então você ia pagar 150 de multa, cálculo bem a grosso modo, você vai ter que pagar 1.500 de multa. Ah, e tem a multa, a multa do fundo de garantia, que é 40%. Normalmente, se o cara trabalhou 3 meses, não é muita coisa. Né? Então, o indivíduo aí que ganha 2 mil reais, ele teria 600 reais de aproximadamente fundo de garantia, que você vai ter que pagar a multa
uma multa de 40% de 600, 6, 12, 24, 240. Tá? Então, um cara que ia pagar, se demite ele na segunda-feira, ia pagar R$ 200 aproximadamente de multa para ele. Se você o contrato acabou prorrogando e você demitiu no primeiro dia, na outra segunda-feira, porque o cara foi mais esperto que você vai ter que pagar não 240 de multa de fundo de garantia, mais 2.000 de aviso prévio. Então, de 200 para 2.240, você está pagando 2.040 a mais. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Isso é prática. Tá? Só para vocês entenderem como funciona essa questão do contrato de experiência. E para que serve? E aí, muita gente dança aí nessa questão para que serve. O contrato de trabalho ele serve para ver se o empregado se adapta à empresa e ao serviço e se a empresa se adapta ao empregado. É isso. Ah, professor, eu entendo. Perfeito. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: acabou que trabalhava lá na empresa, na manutenção da empresa. Ele é mandado embora. A empresa caiu a produção, ele é mandado embora. E a empresa fecha um contrato novo. Passou 3 meses, ela fecha um contrato novo. Chama o cara de volta. Chama o cara de volta. Essa empresa pode contratar ele e colocar o contrato de experiência? Ele vai fazer a mesma coisa. O que você acha? Não, é com você que eu tô falando. Responde aí o que você acha. Não, não pode. Por quê? Porque a empresa já conhece o trabalho do cara. O cara já conhece o trabalho da empresa. Já conhece como funciona a empresa. Bom. Então não tem mais razão de existir. Quando a empresa chama aquele cara de volta, 3 meses depois que ele foi mandado embora, ela não pode colocar o contrato de experiência novamente. Tá? Por quê? Porque ele não serve para a finalidade que se propõe. Por quê? Ah, professor, mas já faz um tempo, já faz mais de 6 meses, beleza. Vai contratar para outra função, beleza. Mas para fazer a mesma coisa, não dá não. Tá? Então tome muito cuidado com isso, contrato de experiência. E como eu já falei para você, se rompido o contrato, durante o contrato ou ao final do contrato, os valores são bem menores. Tá? Então, daí seria interessante o contrato de experiência. Contrato de experiência é uma ferramenta muito bacana. Hoje em dia tem menos, tá? Mas muitos empresários, principalmente negócios pequenos, negócios de família, falam assim: eu vou contratar, mas vai ficar 3 meses sem registro. Se for bom, eu registro. Para que você pode usar os 3 meses do contrato de experiência? Não, porque sem registro eu gasto menos. Gasta menos, será? Né? Nós provavelmente veremos até o final do semestre, se der tempo, mas quando o empregador ele paga, for enquadrado no Simples, ele paga o Simples Nacional, por exemplo, ele paga a parte dentro do valor do Simples, já está o valor do INSS patronal, que é uma das partes mais, acho que seria a única parte que vai ser diferente, né, que vai ser um valor mais, um valor considerável aí, ele, entre aspas, estaria economizando. Com Simples não tem mais. Então, por quê? Porque mesmo quando contrata sem registro, quando o cara vai registrar, o cara paga ali uma parte de férias, o cara faz como se fosse uma rescisão. Então todos os direitos ali que o cara recebe tá ali. A única diferença é o registro, a única diferença é o INSS.
Mas o empregador, ele paga um valor alto de INSS, paga, mas se ele for inscrito no Simples, ele não paga. O valor que ele já paga do Simples já está embutido, o FGTS, o FGTS não, já está embutido o INSS patronal. Então não faz sentido não registrar mais. E lança a mão aí do contrato de experiência. E ele tem que ser escrito, tá? Tem que ser anotado na carteira de trabalho. Não pode ser verbal. O único contrato que admite verbal é o por tempo indeterminado, tá? Todos os outros têm que ser escrito. Não fez escrito. Eu vou até mudar aqui, pera. Presta atenção. Não fez o contrato escrito, ele obrigatoriamente será por tempo indeterminado, tá? Não pense porque você combinou que vai ter um contrato de experiência que ele é válido. Não, ele não é válido. Para ser válido, ele tem que ser escrito. Beleza? Não esquece disso. Contrato por tempo determinado. Então, como o próprio nome diz, ele tem prazo para terminar, né? Então, ele pode durar até 2 anos. Tá? Não. Ah, professor, mas pode ser menos? Pode. Mas é até 2 anos. Tá? Tem que ter o contrato escrito, como eu falei com vocês. E a atividade ou serviço deve ser transitório. Então, o que é uma atividade transitória? É um pico de produtividade. Então, pensa assim. Chocolate. Quando vende chocolate? Ah, vende o ano todo. Sim, mas existe um pico de produtividade. Páscoa. Brinquedo. Vende o ano todo, mas existe alguns picos de produtividade. Dia das Crianças e Natal. Né? Alguns setores têm esses picos de produtividade. Então, esse pico de produtividade autoriza contratar por tempo determinado. Ou mesmo um serviço transitório. O que é isso? É aquele serviço que ele vai existir por um tempo. Uma montagem de uma máquina. Um evento. É um contrato de trabalho por tempo determinado. E atenção, eu não posso usar contrato de trabalho por tempo determinado para substituir pessoal. Como assim? Você tem uma mulher que está grávida e foi ter bebê, então ela vai ficar fora, né, da empresa. Nesse caso, você contrata alguém por tempo determinado. Ah, ah, isso pode. Né? Essa substituição temporária pode. Tá? Agora, o que eu não posso é contratar alguém por tempo determinado, porque eu vou mandar alguém embora e se essa pessoa for boa, eu fico com ela. Não pode. Para isso existe contrato de experiência. Então, professor, mas a troca em si não pode? Pode. Eu vou dar um exemplo para você. O shopping. Shopping final de ano vende mais. Ok? Então tem as contratações de final de ano, que é por tempo determinado, porque é um pico de produtividade. E aí sem problemas. Mas aí vem um vendedor que é muito bom. E aí o dono da empresa decide ficar com aquele vendedor e demitir um que ele já tinha. Não tem problema, mas a contratação veio pelo pico de produtividade. Agora, fora do pico de produtividade, o empregador pode falar assim, não, eu vou demitir o meu vendedor e vou contratar outro. Mas esse outro que eu vou contratar vai ser por tempo determinado. Se for bom, ele fica. Não, aí não pode. Tá? Para isso existe o contrato de experiência. Tá? O último contrato que nós vamos falar hoje aí é o contrato intermitente. O que é isso?
É uma modalidade nova que veio nessa reforma trabalhista que foi feita no final do governo Temer, né? E tem algumas características diferentes e até certo ponto eu acho que é interessante, né? Todo mundo no começo tinha uma expectativa que ia dominar, todo mundo ser contratado por tempo indeterminado, mas pelo que nós vimos, não, ele não está sendo usado assim de maneira. Ele realmente é um contrato de exceção, né? Por quê? Porque ele é não contínuo. Então eu contrato o empregado, mas ele só vem trabalhar quando eu chamo. E eu pago a quantidade de horas que eu combinei com ele, tá? Então eu tenho 3 dias. Vamos imaginar que hoje seja quinta-feira. Então eu quero que ele trabalhe na sexta. Tem que chamar 3 dias antes. Então segunda, terça, quarta, quinta eu tenho que chamar na segunda-feira. Eu convoco, posso usar qualquer meio, WhatsApp, SMS, e-mail. Só é complicado o telefone, porque o telefone não fica registrado. Mas qualquer meio seja registrado, beleza. Professor, mas tem anotação na carteira de trabalho? Tem. Né? Então, só que só quando eu preciso que eu chamo. Então eu mando lá um zap pro caboclo na segunda-feira e falo, ó, quinta-feira eu preciso que você trabalhe da meio-dia às 6 aqui. Você vem? Eu combinei que eu vou pagar, por exemplo, R$ 30 por hora para ele. Ao meio-dia, 6 horas. Então 6 vai dar 180. Pagar R$ 180. Quer? Pode vir. Né? O empregado ele tem um dia para responder. Então ele recebeu, na segunda ele tem até terça para dizer se ele vai ou não. Se ele não falar nada, presume que ele não quer. Então eu tenho tempo de chamar outro. Essa é a ideia. Tá? Posso chamar com mais dias de antecedência? Pode, até saudável que você faça assim. Na realidade, esses 3 dias existe para o empregado não ser pego de surpresa, mas na prática, se você chamou na segunda, na terça o cara não respondeu, na terça você vai chamar o outro que você tenha. E ele pode aceitar, né? Mesmo sendo 3 dias, menos de 3 dias, pode aceitar. Uma vez combinado, se alguém não cumpriu o combinado, eu ligo cancelando, ou o empregado fala que não aparece, tem que pagar uma multa de 50% do dia. Então vamos lembrar aquele exemplo que eu dei. O cara ia receber R$ 180. Então, se alguém descumprir, tem que pagar 90 para o outro. Tá? Então, e se o período de inatividade, ou seja, que ele não é chamado, não é considerado período à disposição, tempo à disposição do empregador. Tá? Isso é interessante, por quê? Porque o empregado, o que eu vejo, né? Existem alguns setores que ele não comporta o empregado todo. O empregado ele também abre possibilidade de outros empregos. Abre possibilidade até mesmo de empreender, né? Ele tem o negócio dele, vamos supor, o cara ele faz pizza, então ele tem o negócio dele e ele tem um carrinho de pizza. Ele fica lá no centro da cidade vendendo pizza. Então ele trabalha nesse período. Só que aí no sábado a pizzaria chama ele. E ele faz um outro trabalho. Isso é possível. Aí garante o fixo de um lado e também garante ali aquela questão do empreender, né? Muitas vezes é que nem eu pego um mecânico. O mecânico às vezes tem muita dificuldade de sair do trabalho registrado para abrir a própria oficina. Mas se ele é contratado por tempo determinado, o outro tempo de trabalho ele pode dedicar à oficina dele. Então ele mantém um fixo, ele consegue fazer melhor essa transição, né?
E sem contar que é o seguinte, por óbvio que esse que trabalha no trabalho intermitente, ele não vai receber, ele não vai trabalhar todas as horas do mês, portanto a hora dele vai ser mais cara, né? Por exemplo, um cara que trabalha as horas completas no mês e ganha R$ 2.200, ele ganha R$ 10 por hora. Mas você acha que você vai conseguir contratar? Vamos supor que o pizzaiolo ganhe R$ 10 por hora que trabalha o mês inteiro. Você acha que você vai conseguir contratar um segundo pizzaiolo para ele trabalhar ali 6 horas, e aí não vai ser do meio-dia a 6, vamos supor que você fosse dar umas 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, né? Então trabalhou 5 horas, mais 5 horas pauleira, porque em sábado vai pagar R$ 50? Não, ele não vai conseguir trazer o cara. Então, naturalmente, esse cara vai ganhar aí uns 100, 120. Então, a hora dele mais que dobra. Então, para ter o mesmo salário, ele pode trabalhar em menos lugares, menos horas, né? Então, mas muitos olham com o trabalho intermitente com um olhar meio desconfiado. Eu olho mais o contrato intermitente como algo, assim, uma oportunidade, né? Uma oportunidade, inclusive de transição, né? Porque eu sempre prego para os meus alunos o seguinte: você precisa ser o dono do teu trabalho. Por quê? Porque uma hora você vai ter uma certa idade e ninguém mais vai querer te contratar. E aí você vai viver do quê? Tem que ter o teu negócio. Você vai ter que fazer a transição em algum momento. Trabalhe por ela. E o contrato intermitente é algo que ajuda, que é interessante nisso daí. Tá? 12 meses sem chamar, o contrato ele é rescindido. Então deve ser feita a rescisão daquele contrato. Não há mais interesse em contratar. Ficou um ano sem contratar. Não tem mais essa necessidade. Deve rescindir o contrato. Tá? Bom, para essa aula era o que eu preparei para vocês. Nós vamos continuar nas próximas aulas. Antes de encerrar, eu quero deixar uma frase aí para vocês, como eu tenho feito nessas videoaulas interessantes. A frase aí do Chaplin que fala: a persistência é o caminho do êxito. Eu sei que essa modalidade de aula não é 100% para todo mundo. É difícil para vocês, é difícil para nós professores, está todo mundo se adaptando a essa tecnologia, né? Mas é preciso ser persistente, né? Para ter êxito tem que ser persistente. Eu ensino isso para os meus filhos dizendo assim: quem tenta consegue, quem não tenta não consegue. Em outras palavras, eu busco ensinar essa mesma coisa. Que essa frase inspire vocês. Lembrando que lá na plataforma tem atividade. Essa atividade ela vai ficar online para vocês até a meia-noite do dia anterior da próxima aula. Então, por exemplo, se a nossa aula é de quinta-feira, a atividade vai ficar até meia-noite de quarta para quinta da semana, né? Então, a atividade vai ficar lá quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Deu quarta, meia-noite ela fecha. Tá? Essa atividade vai valer nota, né? Simplesinho, você vai fazer rapidinho, com base na aula, bem tranquilo. E vai valer a presença de vocês. Não adianta vocês entrarem aqui, assistir vídeo aula e não fazer atividade. Tá? Então, é lá que vai constar a presença de vocês. Tá? Então, a partir de agora, eu estou lá online na plataforma para que a gente possa tirar dúvida, bater papo, esclarecer o que não ficou muito claro para vocês. E vocês podem também usar esse tempo para fazer atividade e também tirar dúvida. Bom, obrigado pela atenção e até semana que vem vou colocar a próxima aula para vocês. Bom, vamos lá pro chat. Até mais. Tchau, tchau.